Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento tão especial. Quando nós, meus irmãos, cremos, acreditamos no agir, no poder do nome de Jesus Cristo, nós, meus irmãos, vemos o poder de Deus se manifestar. No Evangelho de Lucas, meus irmãos, no capítulo 7, a Bíblia faz menção a respeito, meus irmãos, de um centurião. Era um homem, meus irmãos, que era uma autoridade na cidade de Cafarnaum. Esse homem, meus irmãos, ele tinha autoridade. E ele tinha um servo, uma pessoa que ele servia, que estava, meus irmãos, muito doente. Isso mesmo, muito doente. Este servo do centurião, a Bíblia diz que ele era muito de sua estima, muito amado, isso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estima, estava doente e moribundo. Olha que coisa maravilhosa. O servo do centurião estava doente, moribundo. E esse servo, meus irmãos, era muito amado, isso mesmo, era muito amado do centurião. E diz a palavra de Deus: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E quando, meus irmãos, o centurião, ele ouviu falar de Jesus, ele, meus irmãos, envia homens até Jesus, pedindo que Jesus fosse à sua casa para curar, meus irmãos, o seu servo, que estava muito doente. E olha o que diz. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: não é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. No caminho, meus irmãos, da viagem que Jesus estava indo à casa do centurião, isso mesmo, desse homem que era uma autoridade, que Jesus estava indo curar o seu servo, no caminho, meus irmãos, o centurião já manda homens, amigos dele, até o caminho, dizer que Jesus não fosse ao seu encontro, não fosse até a sua casa, porque ele não era digno de receber Jesus. E ele disse: mas manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Esse homem, meus irmãos, ele é um homem, meus irmãos, humilde. Isso mesmo, humilde. E ele, meus irmãos, creu que com apenas uma palavra de Jesus Cristo, o seu servo que estava doente ficava curado. Que coisa maravilhosa. E olha o que diz. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Que coisa maravilhosa. O centurião, meus irmãos, ele se sentiu indigno de ir até onde Jesus estava. Por isso que ele mandou os seus servos, pedindo pela graça, misericórdia de Jesus,
que fosse à sua casa curar, isso mesmo, esse servo que lhe estava muito doente. E terminou, meus irmãos, que o centurião pediu, que Jesus, olhe bem, terminou, meus irmãos, que o centurião pediu que Jesus, não, meus irmãos, que Jesus não chegasse até a casa dele, isso mesmo, que Jesus não se incomodasse mais, porque ele não era nem digno de ir ao encontro de Jesus, e muito menos de que Jesus, meus irmãos, entrasse na sua casa. Ele diz: tu és santo demais, Senhor, tu és puro demais. Quem sou eu? Um homem pecador, isso mesmo, para que entres na minha casa? Mas ele diz: mas apenas com uma palavra e o meu servo será curado. Nós compreendemos, meus irmãos, que isso mesmo, a humildade, a gente reconhecendo o poder de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Há um grande poder nas nossas vidas. Esse homem também, meus irmãos, ele reconheceu o tamanho poderio, isso mesmo, em Jesus Cristo, no mundo espiritual, que não precisava Jesus, meus irmãos, chegar até a casa dele para que o seu servo, isso mesmo, este que lhe servia, fosse curado. Ele disse: mas apenas com uma palavra e o meu servo será curado. Ele disse: porque eu sou homem sujeito à autoridade, e eu digo a este vai e ele vai, a este vem e ele vem. E ele disse: mas tu, Senhor, com tamanha autoridade que tu tens, apenas com uma palavra o meu servo será curado. Que coisa maravilhosa! Ele reconheceu o poder de Jesus no mundo espiritual. Olha que coisa maravilhosa. No mundo espiritual, meus irmãos, a palavra é muito poderosa. No mundo espiritual, Jesus Cristo, meus irmãos, apenas a sua palavra tem poder de curar, de libertar, isso mesmo, de transformar, de trazer vida, salvação. Olha que coisa maravilhosa. E o centurião, ele disse: manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Isso, eu sou um homem sujeito à autoridade, ele disse. Se eu digo a este vai, ele vai. A este vem, ele vem. Mas se tu, Senhor, disseres uma palavra, o meu servo será curado. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Isso mesmo, eu não sou digno de ir ao teu encontro. Mas se tu disser uma palavra, o meu servo será curado. Meus irmãos, se nós, meus irmãos, nos colocar na posição deste homem, isso mesmo, sabendo, meus irmãos, que não precisa fazer muita coisa para que Jesus possa operar maravilhas, é apenas a gente crer, acreditar. É preciso, meus irmãos, que nós venhamos nos aproximar de Jesus Cristo pela fé, isso mesmo, pela fé, e sabendo que apenas pela sua palavra ele tem poder de curar, de salvar, de perdoar, de trazer libertação, transformação, operar coisas maravilhosas. Talvez você diga assim: pastor, eu preciso de um milagre, eu preciso de algo para acontecer na minha vida. Isso mesmo, isso mesmo. Se acontecesse uma obra maravilhosa, de eu poder receber o Senhor aqui, ou de Deus pudesse enviar uma pessoa aqui na minha casa, isso mesmo, para orar por mim, para fazer isso, para que pudesse eu ser curado, isso mesmo, ou eu receber um milagre, algo acontecer na minha vida. Eu estou aqui desprezado, eu estou aqui sozinho, sozinha. Este homem, meus irmãos, que era um centurião, ele disse: apenas com uma palavra, Senhor, o meu servo será curado. Se você crer, apenas pela palavra, meus irmãos, que você está ouvindo, você recebe o milagre, você recebe a cura, a saúde, você recebe, meus irmãos, o extraordinário, isso mesmo, de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vida. Jesus Cristo, ele tem todo o poder para curar, salvar, libertar,
para, meus irmãos, acalmar toda tempestade. E se você crer, isso mesmo, agora no mundo espiritual, está tendo ordens ao seu respeito para te livrar, te libertar, salvar, entrar agora aí na sua vida, isso mesmo, na sua casa, e tudo aquilo que tem trazido tormento, agonia, desespero, vá embora, e que haja paz sobre a sua vida, sobre a sua casa e todos os seus caminhos. Creia, acredite que no nome de Jesus Cristo há todo o poder para curar, salvar, libertar e transformar. Apenas com uma palavra, o servo do centurião foi curado. E apenas com uma palavra, se você crer, você recebe, meus irmãos, a bênção, isso mesmo. Você recebe o agir de Deus na sua vida. Apenas com uma palavra. Pois então creia, acredite. Não espere coisas extraordinárias acontecer. Não. Os maiores milagres acontecem, meus irmãos, nas pequenas, isso mesmo, nas pequenas, meus irmãos, decisões de fé que nós tomamos. Quando nós somos humildes e reconhecemos o tamanho poder que há no nome de Jesus Cristo. E que Ele tem poder no mundo espiritual. Todo o poder foi lhe dado nos céus, na terra e debaixo da terra. E você crendo, assim acontece na sua vida. Pela palavra, isso mesmo. Jesus disse, pela tua palavra, a mulher Sirofenícia, a tua filha será sarada, isso mesmo. Foi sarada quando ela estava endemoniada, isso mesmo. E a mulher disse, Senhor, pelas migalhas, isso mesmo, os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos seus donos. A mulher Sirofenícia, ela disse, Senhor, não é preciso muito, apenas um pouco do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia sobre a minha vida, a minha filha será salva, curada, liberta. E é assim que Jesus Cristo, Ele faz, Ele opera. Quando nós cremos e acreditamos. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Você que está me ouvindo aí de vários lugares, precisando de um socorro, de um milagre de Deus sobre a sua vida. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós entramos em oração agora, neste momento tão especial. Pai, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos, pelas tuas ovelhinhas que nos acompanham diariamente, de todos os lugares. Pessoas que estão tristes, desanimadas, aflitas, preocupadas, enfrentando crises, problemas, desafios, enfermidades. Pessoas, Senhor, que estão desesperadas, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Meu Deus, opera maravilhas na vida desta pessoa, socorrendo, salvando, libertando o cativo, o oprimido, curando o enfermo. Sim, meu Deus, abrindo portas. Meu Deus, entra com poder, Senhor. Tu tem todo o poder. Todo o poder, Senhor, está sobre ti, Jesus. Isso mesmo. E o Senhor tem todo o poder sobre os céus, Pai, a terra e debaixo da terra. Pois, Senhor, dá ordens aos teus anjos para operar maravilhas, para libertar o cativo, para curar o enfermo, para, Senhor, aplacar a ira nesta casa, neste lar, neste casamento. Todo espírito de contenda, de confusão, toda amarração, toda perturbação, toda opressão, tudo aquilo, Senhor, que tem trazido, Senhor, amarrações na vida desta pessoa, tem fechado as portas. Meu Deus, opera maravilhas, Senhor, dá ordens no mundo espiritual, em favor, Senhor, da vida desta pessoa, Senhor, para que haja cura, libertação, portas abertas, salvação, que o doente seja curado, o viciado liberto. Sim, meu Pai, que haja, Senhor, transformação de vida nesta casa, Senhor, que todo espírito mau, Senhor, que tem oprimido, que tem, Senhor, escravizado,
levado esta pessoa, Senhor, ao pecado, ao desânimo, sim, Senhor, à tentação, que todo mal possa cair por terra. E agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, um milagre está acontecendo. A cura, a saúde, a libertação. Seja livre, liberto, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora, em nome de Jesus, a bênção de Deus. Tá? Receba agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, a saúde, a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe, tá? Eu amo a sua vida, tá? Fiquem todos na paz, receba a bênção, a saúde, a alegria sobre a sua vida. Fiquem todos na paz.